Ele porque Ele mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Meu barco é pequeno, Jesus segura minha mão. Cânticos de romagem. Os irmãos tiveram uma pílula do que era isso. Caravanas subiam das pequenas cidades e das grandes cidades a Jerusalém, pelo menos uma vez por ano, dos mais distantes rincões. Se fosse aqui no sertão, Manga, Taiobeiras, Tamanduá, Pai Pedro, Montes Claros, Curvelo, Janaúba, é claro. Caravanas subiam a Jerusalém e essas 15 canções, Salmo 120, Salmo 121, 122 até o 134, eram canções que o povo sabia de cor. Certamente, Nosso Senhor Jesus as sabia todas de cor. Eram pequenas canções, fáceis de serem cantadas, que retratavam a história, a teologia, as convicções e os sonhos de um povo. Possivelmente de Nazaré, Nosso Senhor, pequeno, criança, subindo para Jerusalém, no meio daquelas caravanas, os amigos ali, das pequenos sítios, os homens das grandes fazendas, os mais ricos levando os cordeiros sem mancha, os mais ricos levando um pequeno touro, o mais pobre numa gaiola, levando uma pombinha, levando uma oferta para oferecer em Jerusalém. Subiam. E você sabe, caravanas de gente que se tornou amiga, porque pelo menos uma vez por ano ia, ou na festa da Páscoa, ou na festa dos tabernáculos, ou na festa de Pentecostes. Quem aqui foi criado junto com os vizinhos e as vizinhas dava comida e puxão de orelha? Jesus foi criado assim. É tanto que quando você percebe, quando Nosso Senhor tinha 12 anos, subiram para Jerusalém, voltaram de Jerusalém, só 3 dias depois que Maria e José descobriram que o pequeno Jesus tinha sumido. Por quê? Porque ia na caravana. Deve ter comido lá, Mara deve ter dado comida para ele. Não é? Deve ter comido lá, junto com lá na carroça de fulano. Lá Jurema fez lá a janta boa e ele meteu a boca lá, está lá tranquilo. E dormiu por lá mesmo com seus amigos. Mas já tem 3 dias que ele não aparece, é muito tempo. É muito tempo. Não era, naquele tempo não tinha esse negócio de tomar banho todo dia, trocar de roupa todo dia. Isso é modernidade. Maria então disse, cadê o Senhor? Não falou, Senhor, cadê Jesus?
procura, não tem ninguém. Cadê Jesus? Você sabe, toda vez que você perde alguma coisa, você tem que fazer o caminho de volta. Toda vez. Perdeu alguma coisa? O que eu fiz antes? Nós não sabemos se todo mundo voltou. Nós não sabemos se só os amigos mais chegados voltaram. Voltemos a Jerusalém. Onde é que nós vamos procurar? Onde nós passamos. Olha aqui, olha ali. Foram ao templo levar as ofertas, oferecer o sacrifício. Quando chega lá, possivelmente, no pátio das mulheres. Os irmãos se lembram? O templo não era igual ao nosso, o pátio das mulheres, um pátio enorme. Lá tinha aqueles 13 gasofiláceos, onde todo mundo põe oferta. Não se imaginava ir ao culto naquele tempo sem levar dinheiro. Não se imaginava. Todo mundo vai ao culto, todo culto tem oferta. Não se imaginava, ali tinha o tanque de Siloé, ali tinha aquele tanque de Betesda, onde as ovelhas eram lavadas. Ali entrava homem, mulher, menino, não entra gentio. O templo é judaico. Depois, surpresa, 15 degraus para o pátio dos homens. Alguns eruditos dizem que por isso que esses cânticos são chamados cânticos do degrau. Se eles estiverem certos, só os homens subiam. E quando os homens subiam, no primeiro degrau cantava o Salmo 120. No segundo degrau, 121. Elevo os meus olhos para os montes. Qual era a música? Eu não sei, queria saber. De onde me virá o socorro? Só depois que cantava o 121 todo, no segundo degrau, subia para o terceiro degrau, até que chegava no 126. É uma lição profunda para mim. Ninguém pode chegar para a adoração sem preparar seu coração. Nós chegamos e ficamos no zap o tempo inteiro. Um dia desse, pregando numa conferência da Assembleia de Deus, eu disse aos jovens: eu estou estranhando vocês perderam uma belíssima herança de seus pais. Todo pai da Assembleia de Deus entrava no templo, dobrava o joelho e orava. Eu estou aqui, eu dobrei o joelho junto com alguns de seus pais, não é costume presbiteriano, é só na catedral presbiteriana que dobra o joelho quando o pastor entra. O pastor entra, sobe no púlpito, na catedral, a gente põe primeiro a toga e depois entra e ajoelha. Eu já estava assim, o costume meu, né? Então entrei na catedral e fui logo sentando. Aí o pastor entrou e ajoelhou, eu atrás dele, claro. Eu falei: vocês estavam no zap, vocês estavam conversando. Eu não estou vendo a nova geração dobrar o joelho ao entrar no santuário. Não é uma herança presbiteriana, poderia ser, né? 15 degraus, 15 salmos. Por isso, o cântico das peregrinações. Por isso, cânticos das subidas. Quem vai para Jerusalém tem que subir para chegar a Jerusalém, depois de passar ali, se sobe do Negueb, dependendo da estrada, passa em Samaria, dependendo da estrada, passa perto de Jericó, subida, deserto da Judéia, para Jerusalém. Salmo 126. Quem sabe de cor? Você devia fazer um propósito de decorar. Depois de determinada idade, exemplo, se a gente não exigir, a gente não decora. E aí nós viciamos a dizer: papagaio velho não aprende, pastor Jeremias. Ô, gente boa, papagaio é papagaio, gente é gente. Gente é gente. Se a gente se esforçar, vai dar mais trabalho do que os menininhos que eu vi correndo ali. E eles decoram. É pai e mãe exigir. É pai e mãe trabalhar. É pai e mãe surpreender. É pai e mãe insistir. Cântico das subidas, cânticos dos degraus. Como você observa, o salmo é verbo no passado, restaurou, encheu, ficamos, tudo passado. Verso 1, 2 e 3.
Verso 1, 2 e 3. Fez o Senhor, tudo passado. O verso 4 é um verbo no presente. Restaura, é hoje, é agora. E os verbos 5 e 6, eles misturam um pouco do presente com o futuro. Semeiam, ceifarão. Sai, voltará, trazendo. Então, obrigatoriamente, o Salmo nos obriga a pensar no passado, no hoje não, no momento. Porque não existe o presente filosoficamente. Presente, já virou passado. Então, filosoficamente, não existe o presente. Há gente que diz assim, esqueça o seu passado. Já ouviu essa conversa? Já? As pessoas falam, e talvez você mesmo fale, mas se você esquecer seu passado, você não tem nada. A única coisa que você tem é passado. Fora disso, você não tem mais nada. Quem quer em Cristo, aí é diferente, tem futuro garantido. Pela fé, avistamos além. Não é isso que diz o hino? Maravilha. Que história, hein? Tem um romance tão lindo nesse salmo. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Sião é Israel. Sião é um outro nome que dá para o país. Também Sião, em alguns lugares, é Jerusalém. Os eruditos e rabinos, especialmente, colocam esse salmo como um salmo que fala da história da restauração pós o cativeiro babilônico. Só lembrar, né? Deus separa Abraão. Abraão, Ismael e Isaac. Ismael cai fora, Isaac. Isaac tem Jacó e Esaú. Esaú cai fora, Jacó. O mais surpreendente é Malaquias dizer, amei Jacó e aborreci Esaú. Como que vai amar um cara igual Jacó? É surpreendente esse amor de Deus. Ousado, invencível, incompreensível. Absolutamente diferente de tudo que o povo diz amar. E vem então as tribos. José cai fora, entra Manassés e Efraim. Porque José é filho de Jacó, mas quando José trouxe os dois meninos para abençoar, Jacó disse, são meus. José cai fora, ou José vale por dois, do jeito que você quiser. E Manassés e Efraim vira filho de Jacó e entra na formação do povo de Deus. Gozém, Egito, crescimento. José lidera, Deus leva uma família, separa filhos, cria tribos, gera uma nação, Israel. Cativeiro, êxodo, saída, Canaã, Josué morre, juízes, a nação se dispersa, Saul, reino, Davi, Reino Unido e expandido. Salomão, maior expansão e riqueza. Roboão, Jeroboão, divisão. Reino do Norte, Reino do Sul. Samaria, capital do Norte. Jerusalém, capital do Sul, que foi conquistado dos jebuseus por Davi. O Reino do Norte vai. Idolatria, desobediência, cativeiro assírio. Somem 10 tribos. Fica a tribo de Judá, meia tribo de Manassés, meia tribo de Benjamim. Mas Benjamim e Judá se corromperam na idolatria. Deus manda os profetas, mandou lá para o norte, Amós, Oséias, para chamar o povo de volta, ninguém volta. Manda chamando aqui, Isaías, Jeremias, vem chamando o povo, volta. Abacuque, vem chamando, volta, ninguém volta. Cativeiro babilônico.
dos livros mais tristes da Bíblia é 2 Reis. 2 Reis acaba o reino do norte, acaba o reino do sul, acaba um povo. Ninguém consegue ler, se ler assim de ponta a ponta, 2 Reis, sem chorar muito. A desobediência, a idolatria, a dureza de coração leva o povo ao cativeiro. Nabucodonosor, babilônicos, inventaram as catapultas, pedras de 50 quilos, 100 quilos, pedras de quase 200 quilos, voam contra os muros de Jerusalém. O rei Nabucodonosor, sentado numa cadeira acolchoada, levantada pelos escravos, cadeira bordada de ouro, levanta a sua mão, a catapulta solta uma pedra de 100 quilos, no muro de Jerusalém. A cidade foi cercada 3 anos, ninguém entrava, ninguém saía, não entra alimento, não entra água. Jeremias estava lá, viu tudo, escreveu Lamentações. Se você ler Lamentações e não chorar, talvez você tenha que dizer: Senhor, quebranta meu coração. Jeremias diz: se meus olhos fossem cachoeiras, eu choraria, e choraria a miséria do meu povo. Eu vejo os velhos cambaleando e caindo mortos de fome e de sede. Eu estou vendo as mães, outrora piedosas, seus filhos morreram de fome e de sede, e as mães agora estão assando seus filhos, e o canibalismo entrou em Jerusalém. Nabucodonosor invade a cidade. Antes disso ele vai negociando, leva Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidênego e dezenas de jovens da inteligência. Nabucodonosor manda tirar os carpinteiros e ferreiros de Jerusalém, para que ninguém tenha esperança de construir algum tipo de arma ou de reconstruir a cidade. Jeremias viu que aquelas grandes pedras de moer o trigo e o centeio, crianças de 12 anos, dezenas delas foram colocadas sobre os ombros dela, aquele peso horroroso. E o povo caminha em direção à Babilônia, 800 quilômetros. Estão levando as colunas de bronze, as panelas de ouro, tudo que Salomão fez está indo embora para a Babilônia. Os instrumentos são carregados de Jerusalém, às margens dos rios da Babilônia. Nós chorávamos e cantávamos com saudade de Sião. E o povo que lá via dizia: entoai-nos uma das canções, sabemos que vocês são grandes poetas e tocadores. Oh, Jerusalém, como é que nós vamos cantar numa terra estranha? Um povo que perdeu o senso de missão não canta em todo lugar. Isso é outra conversa. Oh, Babilônia, que texto difícil de interpretar, duro de ler, mas nós sabemos o que é isso. Nós já falamos com esse mesmo ódio. Tomara que alguém pegue seu filho e arrebente a cabeça dele na pedra. Não foi assim que você torceu contra o galo? Não foi assim que você brigou nas redes sociais por causa da eleição presidencial? Com esse ódio virulento. Nós sabemos o que são essas emoções tenebrosas, brutais dentro de nossa alma. Todo mundo já leu o livro de Daniel. O livro de Daniel Daniel chegou lá com 18 anos, gente. Quando o livro de Daniel encerra, Daniel está com 90 anos, possivelmente. Chegou lá com 18 ou 20 anos. No capítulo 10 de Daniel, 9, Daniel diz que ele estava lendo o livro do profeta Jeremias, e ele, fazendo as contas, entendeu que chegou o tempo da restauração. Começou a orar pedindo a Deus: intervém. Oh Deus, manifesta a tua graça. Enquanto isso, a política do mundo está andando. A política do mundo está andando de acordo com Daniel, capítulo 2, a estátua de Nabucodonosor. Você está lembrado. Cabeça de ouro, braços de prata,
cintura de bronze, pernas de ferro, pés de ferro e de barro. Nabucodonosor sonhou com essa imagem altíssima e de repente uma pedra cortada sem a mão de homens, ela avança e bate no pé da imagem e derruba tudo. Nabucodonosor está perturbado, não entende o que é isso. Daniel chega lá e diz: essa é a história da política do mundo, caro rei. Os governos do mundo, a política do mundo, funciona desse jeito. Primeiro, o mais poderoso de todos é o Senhor. Mas Daniel não fala no livro, mas nós sabemos pela história. Os de prata são os medos e os persas que estão vindo aí conquistando todo mundo. Depois dos medos e dos persas, passaram os medos e os persas, vem o reino de Alexandre o Grande, o reino grego, que chegou à Palestina, que construiu Decápolis, que nós conhecemos. Decápolis que meteu o pensamento grego e a idolatria grega em Jerusalém e toda a Galileia dos gentios e todo Israel. Mas os gregos passaram e vieram os romanos. E depois os romanos dividiram em 10 reinos que não teve unidade. A pedra é o reino de Deus, que começa pequeno, que vem e derruba a política desse mundo. Irmãos, crente nenhum que estudar a Bíblia tem medo de política, tem medo de que esse é o poderoso, esse que vai, qual é o futuro do Brasil, qual é isso. Nós entendemos quem é que manda, quem manda essa pedra cortada sem mãos humanas é o reino de Deus, que vai avançar e vai avançar. A igreja pode avançar com mais tranquilidade ou mais dureza. Tranquilidade é igual nós temos no Brasil. Nós podemos sair aí e cantar um hino dentro de qualquer ônibus. E podemos falar de Jesus em qualquer lugar. Nós não estamos fazendo, mas que nós podemos, nós podemos. É diferente da igreja, que nem pode dizer que é crente, porque pode morrer em alguns lugares do mundo. A igreja não para, irmãos. A igreja não para, porque a igreja tem dono. E o dono está vivo. E o dono diz, vai e vai. 538, 539... antes de Cristo, os persas que estão vindo aí derrubam Babilônia. 538, um dos piores reis de todos os tempos, chamado Ciro o Grande. Ciro o persa. Quando você estuda a história de Ciro, Alexandre é 4ª divisão. Alexandre, chamado Grande, não sabe o que é ser grande. Quem é grande é Ciro, e cruel. Um dia Ciro acorda, e ele nem sabe, um velho profeta, 600 anos antes, escreveu assim: eu vou levantar Ciro, meu pastor. Isaías 45. Imagine você, que nós somos tudo da Babilônia. Antes disso, chegou na Babilônia. Os profetas chegaram lá e disseram: dentro de 2 anos nós vamos voltar para Jerusalém. 2 anos nós vamos voltar para Jerusalém. Aí chega uma carta daquele profeta que viu Jerusalém destruído, Jeremias, dizendo: atenção todo mundo, dentro de 70 anos é que vocês vão voltar para Jerusalém. Quem aqui tem acima de 40, levanta a mão. Pode tirar seu cavalo da chuva, que você não volta para Jerusalém. Quem volta para Jerusalém é os menininhos que estavam correndo ali, que nós, os pais, vamos contando de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, de Efraim, de Davi. No exílio, nós vamos contando essas histórias da fé para gerar esperança. Imagina que nós todos estamos ouvindo a live de Ciro. O Ciro está fazendo uma live informando: atenção, gente, quem quiser voltar para Jerusalém, volte. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Somos todos idosos na Babilônia, que Jeremias escreveu um dos capítulos fantásticos que todo crente precisa ler. Jeremias 29, ele está dizendo: orai pela Babilônia, plantai uma tamareira,
A tâmara começa a dar fruto depois de 70 anos, menos as transgênicas atuais, que Israel já produz, que com 7 anos dá. As tamareiras. Pense numa fruta saborosíssima, a tâmara. Pastor Márcio Valadão, amigo amado, quando ele come tâmara, ele fala com aquela voz que só o pastor Márcio tem, aveludada, suave, doce, assim, espiritocêntrica, não é? Pastor Márcio fala assim, Jesus comia tâmara. A gente tem até vontade de comer, fala sério. Milhares e milhares de pessoas ficam tão surpreendidas que um fala com o outro assim. Os de outro país que também era escravo, chegaram para os israelitas e disseram, seu Deus fez grandes coisas por você, seu Deus te abençoou, seu Deus te abençoou. De vez em quando, os incrédulos é que percebem que nós somos abençoados, que como disse a irmã, nós queremos largar tudo, nós queremos desistir de tudo, nós reclamamos de tudo, e os incrédulos chegam e dizem, que é isso, gente boa, Deus tem te abençoado. Quem já foi repreendido assim por um incrédulo, levanta a mão. Aí os israelitas, no verso 3, diz assim, com efeito, é verdade, Deus tem me abençoado muito. Com efeito, e Ciro ainda deu a ordem assim, atenção, os judeus que não forem voltar, dê dinheiro, dê prata, dê animais, dê gado, dê sementes. E eu estou devolvendo tudo que Nabucodonosor roubou do templo. E atenção, os outros vizinhos dos judeus, abençoa também. Chegamos a Jerusalém, 70 anos. O salmista diz assim que Jerusalém virou motivo de assovio. Quem sabe assoviar assim? Dá um assovio grande aí assim, brutal, vai lá. Quem sabe igual ela é brutal, menina, vai lá, quem sabe? Vamos ver, todos os que sabem, dê um desse aí, 1, 2 e... O povo passava e via Jerusalém caída e eles assoviavam desse jeito. Cadê a cidade famosa? Eu não sei. Meu irmão sabe, mas eu não sei não. Vai, menina, cadê a cidade famosa? Saiu fraco, menina. O primeiro seu foi brutal, menina. Chegamos a Jerusalém, o templo está destruído. O mato cresceu. Alguns anciãos, a estrada era longa, que resolveram voltar carregados pelos filhos. Aqui era nossa casa. Olha o que virou. Os inimigos de Jerusalém, descrito em Neemias, tripudiaram, roubaram, pegaram o espaço, a terra boa. Chega agora esses milhares, está tudo acabado, não tem lugar de adoração, não tem economia, não tem vida política, não tem nada. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Restaura, Senhor, nós temos que começar de novo. Senhor, restaura a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Aquele comentário vermelhinho da Vida Nova, Kidner, ele diz que isso fala da transformação instantânea e da transformação progressiva. Torrentes do Neguebe, você dá um Google, você vai ser surpreendido. E o Negueb é um deserto que não é areia, é pedra. Passei lá em outubro. É pedra. Mas há bolsões de terra fértil. Há bolsões, há lugar que não dá nada. Você anda 1 hora de ônibus, não dá nada, pedra. Buracos absurdos. Chovia nas montanhas. Aquela terra boa lá, igual aqui o sertão de Minas. Restaura
Restaura, Senhor, a nossa sorte. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Eles tiraram uma figura da economia agrícola. Então vamos fazer um romance aqui, que possivelmente aconteceu. Naquelas terras que agora eles chegaram, Zorobabel, o governador nomeado por Ciro, Josué, o sumo sacerdote, estão organizando aqui como é que vai ser a terra para o povo. Um casal que a família deu bem lá na Babilônia, que voltou, trouxe um jumento, trouxe também um arado. Mas você sabe, em todo lugar tem desigualdade na economia. Veio um casal pobre também, que ganhou um pedaço de terra, mas não tem nem arado, nem burro. Ganhou a terra, tem a mulher e os filhos. Tem que pedir emprestado aqui ao santo varão o arado o dia que ele não for arar. Quem vai puxar o arado? O marido. Claro, nós não temos burro. O marido e a mulher está começando, gente, não tem nada. Ela vai ajudando, chorando, ao ver o marido sofrer, e vai empurrando o arado. Mas o marido cansou. E como toda mulher que tem aqui, que ama seu marido, é guerreira com ele. E ela diz: meu bem, suas costas estão sangrando, deixa eu puxar hoje. E o marido que não está aguentando, pega no arado, sua esposa puxa o arado, e ele vai empurrando, enquanto sua mulher sangra e sofre. Quem sai andando e chorando. Mas os pais sofreram muito, os filhos dizem, flechas na mão do guerreiro. Filhos são dados para a família, não para ter tudo, mas para ajudar a família. Esse é o princípio bíblico. Voltará. Se você conseguir concordar comigo, semearam as sementes, vieram as chuvas, cresceu o trigo, o centeio, vendeu o trigo, comprou um burro, comprou um arado, comprou umas sementes. Na próxima colheita, ela não puxa mais o arado, ele também não. E depois, trabalharam mais, e trabalharam mais. E isso é sobre o futuro político da nação também. Porque Neemias está servindo o rei Artaxerxes, se você se lembra. Ele está com a cara prostrada. Por que você está triste? Toma o vinho aí. Às vezes tem veneno nesse vinho. O cara está triste, quem é eu? Toma o vinho. Você continua triste e não morreu. Senhor, me dá sabedoria. A terra que meus pais estão sepultados. Por que ele não falou a terra de meu Deus? Porque para o persa, o que vale muito é onde seu pai foi sepultado. A terra que meu pai está sepultado, está abandonado. Eu queria ir lá, melhorar a aparência daquilo lá. Pode ir, você conhece a história. Esdras já chegou lá, começou a reconstrução do templo. Mas como todo mundo sabe, começa a reconstrução do templo, começa o povo a investir, mas cada um quer ter sua casa. Então largou o negócio de templo para lá. Isso é outra conversa. Bom, então deixa eu encerrar em 5 minutos. Porque eu só contei a história, não vou pregar.
boca cheia de riso. 20 anos de presbitério. Nossa boca está cheia de riso. Esse é o título que eu dou para esse salmo, para mim mesmo. Minha boca está cheia de riso. Então, verso 3, vamos lá? 1, 2 e 3. E a nossa língua de júbilo. Agora o 3. Com efeito. Vocês não estão alegres? Na 8ª igreja é proibido falar esse salmo desse jeito. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. É um brado. É um brado. Alegre. 3 verdades para incomodar meu coração mais do que o seu. Olhe sua história com os olhos da gratidão. Olhe toda a sua história com os olhos da gratidão. Toda. Jeremias 29, o Senhor diz: eu mandei vocês para o exílio. Salmo 126, o Senhor restaurou. Isaías 45, eu levanto Ciro. A história tem dono. O Deus vivo e Criador revelado em nosso Senhor Jesus Cristo. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nada. A história tem dono. Seu nome, Jesus Cristo. Conhecido, Jesus de Nazaré. Conhecido, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Conhecido, Alfa e Ômega. Conhecido, nosso irmão mais velho. Você precisa olhar, na sua história e na de todo mundo, é só para você pensar. Tem coisa ruim e coisa boa. Na história do Brasil tem coisa ruim e coisa boa. Na história dessa igreja tem coisa ruim e coisa boa. Na história desse presbitério tem coisa ruim e coisa boa. O Senhor comanda a história, não deixando de responsabilizar ninguém. Você precisa olhar o pior da sua história com os olhos da gratidão. De vez em quando, uma turma lá na igreja fala assim: pastor, meu pai nunca me abraçou. Minha mãe nunca me abraçou. Falei: ô gente boa, seu pai e sua mãe te gerou, gol, dá glória, aí vai para frente e não enche. Deus está te dando a oportunidade de criar uma nova história, não enche. Gol. Você está aí, Zé? Você pode ficar só no pior do passado. Ele segura você. Ele esbarra você, porque você fica só contando aquelas lamúrias. Pois é, você precisa ver a luta. 20 anos, luta. Precisa ver que dificuldade, luta. Tenso, luta. 20 anos, luta. Precisa ver, luta. Precisa ver, luta. Você já viu que esse tipo de conversa seu, ninguém aguenta você mais? Ninguém aguenta te ouvir mais. Não aguenta. O povo muda de calçada quando você vem lá, porque ele não tem coragem de perguntar se está tudo bem, porque a conversa vai ser luta. Precisa mudar o disco, hein? Precisa pôr outro hard aí. Precisa transformar essa cuca. Precisa melhorar a sua cabeça. Urgente. Deus precisa entrar na sua vida para valer e não ser religioso. Ele é soberano no culto. Nem termina o culto aqui dentro. Você viu que situação perigosa que o Brasil está? Você viu como é que o negócio vai ser difícil? Você viu como é que o Brasil vai afundar? Quem é você, Zé? Que Bíblia é essa que não transforma a gente? O pior pode te estragar. Os muros derrubados podem te estragar. O templo arrebentado pode te estragar. O
melhor também pode te estragar. O melhor que te aconteceu pode te estragar e você ficar a vida inteira dizendo, naquele tempo é que era bom. Eu tenho saudade da igreja daquele tempo, sabe? Aquele tempo, menina, aquilo é que era bom. Ah, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Ah, eu tenho saudade quando meus meninos eram pequenininhos, que a gente falava, senta, senta, meu bem. Ah, é? Você queria que seu filho tivesse 30 anos, falando assim, bebê, babá. O melhor do passado pode te prender, que você pode achar que Deus soube fazer, mas que Deus não sabe fazer. O melhor do passado pode te impedir de ver que a nova geração será melhor do que a nossa geração. E que nós hoje não devemos nunca maldizer a nova geração. Bom, segunda. Encare o seu momento com oração, coragem. Com oração e coragem. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Restaura, Senhor, a nossa sorte. É oração. Nós vamos restaurar a vida de oração nossa e da igreja. Nós vamos ter uma vida de oração bonita nos tempos bons, para que nos tempos maus a gente saiba orar de novo. Restaura, Senhor. Deus é soberano, e Deus manda a gente orar, e Deus responde a oração, e Ele tem um plano eterno, como é que explica? Não explica, ore. Só vai converter quem Deus quer, e só vai converter quem a igreja orar para converter. Explique, não explique. Ah, tem uns crentes sem graças, enjoado. Já viu os professores de escola dominical soberbos? Porque quando eu chegar na glória, eu vou falar, Paulo, me explique, Paulo. Mas fiadas, Zé. Eu, quando chegar na glória, não quero saber de nada, só quero celebrar. Entrei, eu quero lá saber de nada. Eu quero lá. O que Jesus me explicar, está tudo bom. E se Ele não explicar, está bom também. Eu quero lá saber de nada, menino. Pela graça que eu cheguei aqui, meu irmão. Seu momento hoje, seu casamento hoje, sua igreja hoje, seu presbitério hoje, sua cidade hoje, seu país hoje, sua mudança de campo hoje, o que for. Seu diagnóstico de hoje, com oração e coragem. Terceiro, primeiro, olhe sua história com os olhos da gratidão. Segundo, enfrente o seu momento com oração e coragem. Terceiro, construa um futuro melhor, com planejamento, trabalho intenso e esperança. Quem crê na graça, trabalha muito. É só quem não acredita na graça que cruza os braços e diz, Deus vai me dar. Você não entendeu a Bíblia, Zé? Não entendeu a palavra de Deus? Você não entendeu o favor de Deus? O favor de Deus faz a gente trabalhar e muito. Faz a gente ficar pilhado. Doido para evangelizar, doido para ganhar alma, doido para que Belo Horizonte inteira seja da 8ª presbiteriana, doido para que todo converta. Eu não sei se você já separou tempo para orar pelos líderes do movimento LGBT. De vez em quando eles estão na minha oração com lágrimas. Eu pedi ao Senhor para me dar compaixão e amor, para orar com paixão, igual eu oro pelos meus filhos. Na época da eleição, eu perguntei em nossa igreja, quem aqui não dá conta de orar por certos candidatos? Levanta a mão. Eu sabia, tinha gente da esquerda e gente da direita. Pense num pastor que toma um choque, que 70%, 80% da igreja está em pé, que não dá conta de orar por aqueles caras. Eu falei, então, nós vamos perguntar se nós somos crentes ou se nós entendemos o discipulado de Cristo. Então, nós vamos ajoelhar todo mundo. Nós vamos começar confessando a Deus que nossas preferências ideológicas e políticas é maior do que a cruz e a ressurreição. Nós não entendemos a reconciliação e nós não entendemos quem é Deus, quem é Jesus e qual é o nosso papel na história.
Planejamento. Nós vamos arar essa terra. Nós temos que pensar como é que nós vamos fazer. Como é que nós vamos fazer o planejamento? Se vira, Zé. Pede conselho, ajuda. Rosifran está aí. Aproveite a cabeça dessa. Pergunte, especule. Fala com ele, reverendo. Como é que a gente tem uma igreja de 10 mil membros em Montes Claros? Está aí, Zé. É que a gente é soberbo demais. Vai atrás do incrédulo que ganha dinheiro e fala, doutor, me dê um conselho. Não, incrédulo, está oprimido pelo diabo, mas sabe ganhar dinheiro que você não sabe, Zé. E a sabedoria está em todo lugar. Provérbios capítulo 8 e 9. Planejamento, trabalho árduo. Nós vamos trabalhar muito. Quem trabalha muito tem que descansar muito. Se você não entendeu, descanso e trabalho, entenda aqui, ó, com o mestre, presidente. E esperança. Ó, gente, só para vocês saberem, durante o tempo do cativeiro, 70 anos, olha o tanto de livro da Bíblia que foi escrito e organizado. Segundo 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Todo o livro dos Salmos foi organizado durante os 70 anos do cativeiro. O livro de Jeremias foi compilado durante o cativeiro, porque o livro de Jeremias é uma confusão para ler, se você for ler achando que é sequência. Ezequiel, Daniel, Esdras, Neemias, Esther, Ageu, Zacarias e Malaquias, tudo durante os 70 anos da cativeiro. Mais ainda, criaram as sinagogas, que serão fundamentais daqui 440 anos, quando o Messias já estiver vindo, crucificado e ressuscitado, e o Evangelho se espalhará, começando das sinagogas. Lê bem o livro de Atos. Gente boa. Não esmurece não, hein? 20 anos é só o começo. As coisas boas estão vindo aí. As melhores. Pense, irmãos, pense. Quando Davi morreu, vamos pensar em Abraão. Abraão, ninguém pensa que aí vem José. Ninguém pensa que aí vem Moisés. E Batseba, aquela dona formosa, bonita e sensual. Sei que a mulher está tomando banho na rua com o rei vendo, e o rei também, rei? Ficando olhando a mulher dos outros, varão. Uma barriga, morreu o filho. Na boca daqueles conversador fiado, daquelas linguarudas de Jerusalém, falando mal de Batseba, engravidou de novo. Ninguém sabe que naquela barriga está Salomão. Salomão é um susto, irmão. Salomão não seria convidado para pregar no presbitério? Só de sogra 900? Que homem é esse que vem aqui falar sobre família? Pois Deus mandou Salomão escrever um salmo sobre família. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste aos seus amados. Lhe dá enquanto dorme. A herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre, o seu galardão, como flechas na mão do guerreiro. Assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Quem escreveu? Salomão! Deus dá cada carada na gente que é brutal, menino. E tem 2, 3 livros inteiros. Salomão, Provérbios, Eclesiastes, ainda tem a sustância do Cantares, menino. Glória a Deus, que é maravilhoso. Pastores, por favor, vão ficar em pé, vem aqui, por gentileza. Pastores, esposas de pastor, por favor. Vem à frente aqui, ó.